Olá, amigos, muito boa noite. Daniel Giotti aqui falando. Vou fazer uns convitinhos aqui para o pessoal, enquanto todo mundo vai entrando. Estamos no Giro da Semana, salvo engano, número 7. É o nosso 7º programa, ou seja, já estamos caminhando para 2 meses discutindo Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, mundo e tudo mais que é irrelevante para as pessoas, né? Desculpa, que é relevante para as pessoas. Estou muito feliz de ter um feedback aqui de muita gente que participa ou que vê o vídeo depois. O professor Zé Maria aqui, muito legal, um companheiro de batalha muito amigo mesmo, né? E vou fazer mais uns convites aqui pelo Instagram também, pelo WhatsApp, porque hoje eu tenho algumas questões da cidade, algumas questões políticas relevantes. Eu tenho pensado muito sobre o processo político brasileiro. Vou admitir que eu acho que meu próximo livro vai ser sobre processo político no Brasil na prática, porque eu estou vendo que tem muita coisa que a gente precisa passar para a população brasileira, para que a população entenda, porque a gente vê discussões sobre coligação, sobre candidatura avulsa ou não, sobre fundo partidário e fundo eleitoral. E eu acho o debate público muito pobre nesses temas, sabe? Eu acho que a gente não vai na raiz dos problemas, que são muitos. Eu acho que tem como solucionar esses problemas, mas a gente precisa entender mesmo o que se passa. Zé, o tema merece um livro e eu já tenho material para isso daí, acho que todos nós temos, né? É um material que as pessoas têm que ter acesso, porque eu acho que isso pode colaborar para o debate público nacional, tá? Eu estou esperando mais algumas pessoas entrarem, esperando só mais 2 minutinhos, enquanto eu faço aqui mais uns convites. Na verdade, eu queria que esse programa passasse a ser 18h30 por conta do futebol, e acabou que eu não pedi para a equipe que me assessora. Emerson, aniversariante do dia, parabéns, 40, né, Emerson? Agora você entrou no clube dos 40. Plínio, meu querido amigo, futuro cidadão de Juiz de Fora. Juninho, que muito tempo eu não vejo, tá aqui. Diego Novaes, também um cara muito legal. Como é que chama o seu movimento aqui em Juiz de Fora, Diego? Isso daqui é um canal plural, é um canal que está além dos partidos, tá? O Diego tem um trabalho bem legal em Juiz de Fora, cujo nome eu esqueci, eu já falei para ele, já falei lá com eles. É um Engaje-se. Depois todo mundo que puder entra no Facebook. O Diego tem uma ação em Juiz de Fora chamada Engaje-se, um projeto cívico, político, digamos assim, e é muito legal o que ele faz. Bem, gente, enquanto eu vou fazendo aqui meus últimos convitinhos, desculpa por estar demorando, Lair Júnior, membro da Comissão de Informática da OAB Federal, tô vendo que aqui hoje está bem eclético. Tá bem eclético, viu? O Juninho, que eu não vejo há muito tempo. O Raul, que não me prestigia há muito tempo, tá aqui também. Um colega da AGU. E os meus colegas aqui, todos de partido. Todos não, né? Porque o nosso grupo no PV hoje é muito grande. Tanto o nosso grupo como partido como um todo, quanto a nossa ala que defende e defenderá até o fim a candidatura própria como o melhor para a nossa querida cidade. Bem, eu acho que agora eu posso começar. Eu quero fazer esse giro da semana
falando um pouquinho, muito pouco, sobre alguns temas da pauta da cidade, especificamente da pauta cidadã, de questões da Câmara. Tivemos a questão do prefeito Almas, que hoje, ou melhor, essa semana, disse que não será mais candidato. E eu quero partir para as questões políticas e fazer algumas reflexões sobre o processo político no Brasil. Eu estou falando isso não por conta de Juiz de Fora propriamente, porque, como todos sabem aqui, eu sou pré-candidato a prefeito pelo PV em Juiz de Fora, mas eu tenho conversado com pessoas no Brasil inteiro que são pré-candidatos. O Marco Lage, que é um amigo meu em Itabira, a gente discute sobre política. O Rogério Campos, pré-candidato em Campinas. Agora eu estou tendo um contato com o André Vargas, candidato a vereador pelo PV em Salvador. O Tófano, ex-deputado federal, que é da formação do PV. Um amigo meu, Thiago Flores, que, salvo engano, é do Partido Progressista, dos progressistas, que é um prefeito em Ariquemes. Então, essa turma toda tem me ajudado a refletir um pouquinho mais sobre a política. Boa noite aí, Lair. Fico muito feliz que você esteja aqui e já quero aproveitar e te convidar para a gente um dia falar de tecnologia e gestão pública, porque você é da Comissão de Informática ou Direito Digital da OAB e acho que você tem como colaborar com esse debate público. Mas vamos lá, sem mais delongas, que eu falei muito aqui, eu quero trazer as questões relevantes de Juiz de Fora essa semana. A primeira delas foi que o prefeito Antônio Almas desistiu da sua candidatura à reeleição como prefeito de Juiz de Fora. Quem me acompanha aqui nas últimas semanas sabe que já tínhamos discutido que talvez essa fosse uma tendência do prefeito Antônio Almas, porque ele tem a maior rejeição da cidade, seguida pela deputada Margarida Salomão, pela deputada Sheila e pelo pastor Aloysio Penido. São os 4 que têm uma grande rejeição pela população de Juiz de Fora, por N motivos, que a gente pode atrelar a gestão dessas pessoas ou até os partidos aos quais elas estão associados. A população brasileira tá ocorrendo um processo no Brasil que eu acho interessante, embora ele seja duro. As pessoas estão começando a ver que os partidos que polarizam demais, que têm um discurso muito fechado ao diálogo, estão perdendo vez. E uma gestão pública ineficiente também, seja por qual motivo for, tem sido repelida pela população brasileira. Então o prefeito Antônio Almas, por parte dessa rejeição gigante dele, ele deixou de ser candidato. O que traz 2 reflexos para a cidade e tem a ver com um discurso que ele fez logo em seguida. Quando ele deixa de ser candidato, nós temos um grupo que está no centro. Ele tinha 5% de intenção de votos. As pessoas muitas vezes desmereciam a candidatura do prefeito Almas, que eu achava muito difícil de ganhar, mas não impossível, porque ele teria o tempo para defender o seu legado, para mostrar por que ele não fez algo e por que ele deveria fazer. E eu acho que ele tinha um eleitorado que era maior de 5%. Eu creio que o eleitorado do prefeito Antônio Almas fosse quase 10%. E quando ele sai da cena política, o PSDB dificilmente conseguirá ter um candidato com 10% nessa altura do campeonato, e outros candidatos, sobretudo que estão no centro, que não tem uma rejeição muito grande, podem abocanhar esses votos. Minha querida prima Flávia aqui, estou muito feliz de vê-la também. Então o primeiro reflexo disso é que o pleito de Juiz de Fora, que já estava muito aberto, com a saída do prefeito Antônio Almas vai ficar mais aberto.
eu acho que dificilmente esses 5 ou 10% vão para os 3 candidatos da frente. Então, os candidatos que têm uma plataforma mais de centro, uma plataforma mais programática, podem se aproveitar desses 5%. E o prefeito Antônio Almas também, que é uma pessoa afável, ele me surpreendeu porque ele saiu atacando. Ele saiu atacando a Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora, dizendo que tem muitos projetos que não estão sendo apreciados. 3 projetos principais: a reestruturação da Empave, a questão da carreira dos professores, e a terceira, eu vou ter que usar a minha colinha aqui, que geralmente é uma colinha que eu faço dos jornais locais. A terceira proposta dele, se alguém aqui lembrar, já pode me falar. São 3... a questão da liberação, ou melhor, do veto parcial à vedação de atividades religiosas de aglomeração, nesse momento em que o prefeito Antônio Almas disse que a Câmara, dentro de uma proposta que não é da tradição dela, foi convocada para discutir um veto ao projeto de lei do prefeito. Então ele atacou a Câmara no aspecto de não estar discutindo questões urgentes que seriam necessárias para a cidade. O prefeito Antônio Almas está colocando umas pautas que você pode acreditar ou não que elas são bem encaminhadas, mas são pautas relevantes, como a Previdência, que ele colocou, e eu sou crítico como foi feita. Agora a questão dos professores, e a gente não tem observado alguma participação da Câmara. Então, praticamente as questões municipais que tivemos foram atreladas a isso. A Câmara teve uma semana, digamos, um pouco mais calma em termos de projetos. Parece que ela vai voltar com as sessões ordinárias presenciais em breve, e aí a gente, na próxima semana, talvez possa discutir mais alguns projetos. Mas eu quero dizer aqui, entrando no debate político propriamente dito, que algumas questões que ocorreram essa semana mostram, além disso, como o quadro político de Juiz de Fora está realmente muito aberto. Nós estamos vendo que algumas agremiações partidárias voltaram a conversar, mesmo já tendo uma sinalização para o partido A, B ou C, e isso abre para mim um debate, isso que eu quero discutir com todo mundo aqui, sobre o processo político nacional e sobre como candidaturas devem ser financiadas. O processo político nacional, vou colocar aqui um dado que está no jornal Na Tribuna de Minas, então eu não tenho responsabilidade pelo conteúdo dele, que o PSD bateu o martelo para apoiar o pré-candidato Wilson essa semana, numa live incluindo o senador Carlos Viana. E assim, as pessoas muitas vezes acham isso natural, as pessoas naturalizam algumas interferências de autoridades externas às cidades dentro do processo político. E eu achei muito curioso o senador Carlos Viana ter participado de uma live para afiançar o apoio de um partido político ao pré-candidato Wilson. Nada contra o pré-candidato, nada contra o apoio. O apoio não se nega, desde que haja alguma aliança e aproximação programática entre os partidos. Mas isso mostra, para mim, um desvio do processo político nacional, que é aquela questão dos grandes caciques, geralmente senadores, deputados ou velhos políticos e tradicionais políticos. Coloco aqui políticos porque temos um problema de poucas mulheres efetivamente tendo o controle dos partidos, o que mostra uma questão muito relevante. Salvo engano, em Juiz de Fora não temos nenhuma mulher presidente de partido, depois me corrija alguém aí se souber, e nacionalmente
salvo engano, também não há mulher presidente de partido político. Então, quando eu falo de tradicionais políticos, é porque realmente a política ainda está nas mãos dos homens e talvez isso explique algumas coisas. Mas o que eu quero dizer do processo político, além disso, é que a gente percebe que as agremiações muitas vezes são influenciadas por decisões que saem dos municípios. Isso não é privilégio, entre aspas, de Juiz de Fora, e muitas vezes isso atrapalha que a cidade que deve gerir a sua própria decisão. Uma outra questão do processo político nacional que eu achei muito interessante e que eu estudei nessa semana é que houve uma decisão do TSE, a primeira ao que conste, caracterizando um abuso do poder religioso nas eleições. Eu já disse aqui e quero fazer uma live específica com algum especialista sobre o processo eleitoral, que o Supremo e o TSE, eles têm cada vez mais tentado, por meio do ativismo judicial, transformar o processo eleitoral, o processo político, em algo mais transparente. Justamente por conta disso que o professor Zé Maria colocou. Enquanto não se fizer uma reforma política, vai continuar essa falta de respeito para as lideranças municipais. E digo mais, professor Zé Maria, na verdade nem lideranças municipais serão formadas, porque uma liderança municipal que aceita uma imposição de BH, de Brasília ou da capital de qualquer estado, é porque não é uma liderança propriamente dita, não se constituiu como uma liderança. Então me parece que o TSE e o STF estão se preocupando com o processo eleitoral. Esse abuso do poder religioso mostra que várias religiões não, vamos deixar claro, várias igrejas se aproveitam do poder religioso, seja do pastor, seja do líder do centro espírita, seja do padre, para se aproveitar, fazer uma influência que prejudica no processo eleitoral. Então as pessoas têm que ficar atento a isso e mostra como o Supremo e o TSE estão mudando. E uma coisa que eu acho relevante, quero lembrar aqui, o TSE, existe uma norma na legislação eleitoral que estabelece que 30% dos candidatos na chapa das representações legislativas devem ser mulheres. E é interessante que a gente vê vários partidos atrás de mulheres para conseguir esse coeficiente. Esse é um tema que interessa a Laís, eu tenho certeza que está aqui. Deve interessar a Thalita também, que é uma pessoa preocupada com a política. E me parece, e isso é muito relevante, que depois que essas 30 mulheres são conquistadas para o partido, muitas vezes a gente descobre que o partido não vai ter tanto assim no fundo eleitoral. E aí é um tema que eu quero deixar claro aqui e conversar com todo mundo, que fundo eleitoral e fundo partidário é dinheiro público. Quem é a favor ou quem é contra fundo partidário e fundo eleitoral, independentemente da sua posição, deve começar a se preocupar com uma questão muito relevante no Brasil. Como o fundo eleitoral e o fundo partidário são utilizados? Porque a gente não tem critérios atualmente na utilização. Acaba que as lideranças estaduais ou nacionais escolhem muitas vezes como esse dinheiro vai ser destinado. E isso é uma preocupação. Eu, como alguém que milita no direito público desde que me entendo como gente, e o Thales colocou um ponto aqui, claro, pode haver candidatura laranja por conta disso, mas, Thales, o problema é muito maior. O problema é que muitas vezes há candidatura laranja e o dinheiro não chega às mulheres que efetivamente vão se candidatar e não são laranjas.
Então, a questão é muito mais complicada do que parece, Thales. Assim, eu entendo o seu ponto, eu vou ser sincero para vocês e coloco aqui, hoje, na forma como fundo eleitoral e fundo partidário estão, eu sou contra também, igual o professor Zé Maria colocou. Mas, se houver critérios, eu acho que aí a sociedade pode realmente decidir se quer que haja dinheiro público em campanha ou não, em partido ou não. Mas o problema é que hoje não há critérios nessa distribuição. Então hoje a gente tem o pior dos mundos. A gente coloca o dinheiro público e a gente coloca o dinheiro público sem critério. É uma questão muito delicada. E a outra questão que eu quero colocar para vocês, eu já tenho um artigo pronto sobre isso, um artigo jornalístico, e estou começando a escrever um artigo mais acadêmico. É hora da gente colocar em debate duas questões no Brasil relevantíssimas, inclusive judicialmente. O fim das comissões provisórias nos partidos, porque isso deu errado. Deu errado. Eu tenho certeza, se isso chegar nas mãos de ministros do Supremo, eles definirão que deu errado a estrutura de comissões provisórias no Brasil. E o TSE já tem algumas decisões quanto a isso. O TSE já está controlando a predestinação, que é a expressão jurídica, ou o abuso no uso das comissões provisórias pelos partidos políticos. Então é um tema que tem que entrar na ordem do dia. E outro tema que eu já fui muito contra isso, mas agora eu vejo como ela é necessária para fomentar o processo político nacional, é a necessidade da gente permitir candidaturas avulsas. Porque as candidaturas avulsas podem ser muitas vezes mais representativas do que aquelas candidaturas dos quase 50 partidos que temos. Bem, colocando essa discussão, hoje, pelo direito brasileiro, como eu posso bancar uma campanha política? Eu quero que todos saibam. Eu banco essa campanha com fundo eleitoral, que eu já coloquei que é um problema, porque a gente não sabe como isso é definido, a partir de quais critérios. O critério é densidade eleitoral. Como é que a gente verifica a densidade eleitoral? A gente viu o Zema em Minas com 2% e ganhar a eleição com facilidade do senador Anastasia. Vimos em França o Macron com uma vitória absoluta, absurda. E densidade eleitoral é um critério muito difícil de ser avaliado. Então, talvez não seja o critério. E, de qualquer forma, eu, como membro de partido, e acho que qualquer um de vocês como cidadão, me importa saber como o fundo eleitoral é utilizado. Porque é dinheiro meu, é dinheiro nosso. Como tributarista, como procurador da Fazenda Nacional, a minha atuação é pegar dinheiro para as políticas públicas e, de certa forma, a parte vai para o fundo eleitoral, para o fundo partidário, que a gente sabe aí que ficam na ordem de 4 bilhões. Querida Regiane aqui, não sei se a Tânia está aqui também, mas esse é um debate que eu quero, modestamente, como advogado público, implementar. Mas voltando, uma campanha hoje vem por fundo eleitoral e vem por doação de pessoas físicas. E pessoas físicas e os próprios candidatos podem utilizar apenas 5% daquilo que tem de patrimônio para uma campanha eleitoral. Então, a gente tem que observar isso. Eu acho que a Justiça Eleitoral vai olhar com lupa. E a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes promessas fáceis podem, na verdade, esconder algo que é vedado pela legislação eleitoral. Então eu quero colocar aqui uma preocupação que eu tenho como cidadão brasileiro e como membro de um partido político. O Rafael aqui fez comentários. A Laís e o Zé Maria me lembraram que a Gleisi Hoffmann é a presidente do PT atualmente.
e a do PCdoB, salvo engano, é a Manuela Dávila, mas assim, só 2 mulheres como presidentes de partido é algo muito ruim. E eu creio que isso ocorra um pouco por conta dessas questões dos caciques, das questões de comissões provisórias, da ausência de candidaturas avulsas, de uma série de máculas ao processo eleitoral brasileiro. O processo eleitoral brasileiro, meus amigos, ainda é patrimonialista e ainda é cordial. Cordial no sentido de que muitas vezes os amigos do rei participam do processo eleitoral, e patrimonialista no sentido de que o dinheiro privado, que muitas vezes vem dos próprios recursos públicos, são utilizados. O Emerson, sugere aí uma discussão. Hoje eu ia falar pouco, mas hoje eu acho que eu estou um pouco emocionado com essas questões. Então, o que vocês quiserem perguntar aí, eu estou para discutir. E quero discutir um pouquinho o Juiz de Fora também. Quero falar como vai ser a minha semana política e obviamente, como é que vai ser a semana política do PV e as lives que fiz semana passada e que farei essa semana. Então, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Ah, sim, Emerson, essa live do poder religioso é relevante, assim como do poder econômico, assim como do poder midiático, assim como do poder político partidário. Eu acho que seria relevante uma live que trouxesse especialistas para trazer o que poderia ou não ser abuso do poder em qualquer uma dessas lives. Bem, enquanto vocês não colocam aí outras questões, eu queria colocar que essa semana agora, amanhã, eu terei uma live com o Rodrigo Pirajá sobre modelagem de projetos municipais. Essa live foi, nossa, Lair, influência telemática, desculpe, daqui a pouco eu volto. Lair, me responde aí, você já leu Engenheiros do Caos? Eu acredito que você já tenha lido, é um livro fabuloso. Então temos aqui o Lair para falar da influência telemática, o Emerson para falar do poder religioso, eu modestamente posso falar um pouco de poder econômico, acho que o Zé Maria, qualquer um dos dois, pode falar de poder político partidário, e a gente tem uma discussão de fundo e talvez um texto que mereça ser publicado. Mas voltando, essa semana, na segunda, eu discutirei com o Rodrigo Pirajá. Vou repetir uma live que foi tão boa e que eu não gravei, que eu vou repeti-la. Eu vou discutir com o Rodrigo Pirajá, excelente livro, né, Emerson? Modelagem de projetos municipais, em que a gente vai discutir, sobretudo, a questão das PPPs em São Paulo, PPP de iluminação pública, PPP para parque ecológico e outras questões mais que depois da nossa live eu acabei tendo a oportunidade de me debater mais, regulação do Uber, regulação do transporte, da gestão imobiliária, da gestão do viário, desculpa, e todo mundo vai, todo mundo mais nisso. No dia 18, na terça-feira, dia 16, vou ter uma live discutindo com o Cesano. O Cesano não sei se ele é presidente do Conselho dos Idosos aqui de Juiz de Fora, mas o Cesano, a gente vai discutir a situação dos idosos em JF na terça-feira. Na quarta-feira, confesso que já esqueci qual vai ser a minha live, mas tem uma live quarta-feira. E terça e quinta vamos ter algumas decisões importantes no PV, em que eu e todo o grupo que nos apoia estaremos defendendo a candidatura própria para Juiz de Fora.
Parece cada vez mais claro por um grupo crescente dentro do PV que as polarizações representadas pelas 3 candidaturas majoritárias não representam o melhor para Juiz de Fora nesse momento, embora no segundo turno eventual você sempre possa discutir o que é o menos pior dentro da sua concepção de cidade, estado e país, mas nesse momento não é ruim, não é bom, desculpa. E uma outra coisa, Juiz de Fora, eu até escrevi um texto com o José Elias Valério, um presidente de honra do PV, não publiquei ainda, mas essa semana deve sair, nem que seja no meu blog, a história do PV em Juiz de Fora. E eu acho que o PV de Juiz de Fora precisa, pela figura do Gabeira e de outras pessoas com expressão nacional, apresentar um projeto para a cidade de sustentabilidade, porque o Gabeira fez isso em âmbito nacional, já foi candidato a presidente, inclusive, mas não houve até hoje, ou houve há muito tempo atrás, porque o Valério foi candidato, um projeto que lidasse com a sustentabilidade. E quando o Valério foi, a gente já conversou sobre isso, a ideia de sustentabilidade não estava tão desenvolvida como está hoje. Então, eu queria dizer que vamos defender a tese da candidatura própria, acreditando que isso é bom para o PV, que isso é bom para a cidade, até para colocar essa discussão. Obrigado. Ele faz parte do Conselho de Saúde e também da Comissão dos Idosos, da Comissão dos Idosos. Muito obrigado pela correção. Delvânia. A Delvânia está aqui. A Delvânia Mourão. Muito obrigado por você estar acompanhando, tá? Ô Juninho, Roberto Júnior Dias, né? A questão da sustentabilidade, depois a gente pode até conversar, a gente já tem algumas ideias. Eu queria te sugerir, já que você é da área de biologia, claro que aí você tem mais a ensinar do que tudo, que você dê uma olhadinha na Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas e na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, Resiliência e Inovação de Salvador. São 2 exemplos bem legais. Estou vendo aqui a Bax também, que está falando que eu estou a 1000, né, Bax? De vez em quando eu tento dormir. Eu vou conversar com a Bax na terça-feira, e a gente não sabe ainda quando vai ao ar. A gente vai discutir liberdade econômica, a lei de liberdade econômica, e dando aqui um spoiler, 2 questões principais. O que liberdade econômica tem a ver com reforma tributária e se Juiz de Fora implementou a lei de liberdade econômica. E o que isso implica para Juiz de Fora. Então nós vamos ter essa possibilidade de discutir. E eu queria colocar aqui um último tema. Eu vi que tem pessoas aqui, como o próprio Thales. O Thales é empreiteiro, tem uma história de vida muito bonita. Eu vou ter oportunidade de fazer uma live com ele. Vi que tem pessoas aqui de imobiliárias e até de construtoras. E um dos temas que eu tenho estudado com o professor Ricardo Almeida, é um grande procurador no município do Rio de Janeiro, um amigo, tributarista e que estuda direito financeiro, que é a possibilidade de fontes alternativas de receita nos municípios. Os municípios não têm uma gestão do seu patrimônio imobiliário bem feito, existem uma série de instrumentos em leis federais, no Código Civil e no Código de Postura Municipal, na lei orgânica, no plano diretor, que não são implementados. E às vezes a gente aumenta tributo, como parece que vai ocorrer com a CBS, sem nos valer dessa gestão do patrimônio imobiliário do município. Ele colocou algo para mim que é muito relevante para a gente entender. No Brasil, o domínio
vem pela posse, não pela propriedade. Então, muitas vezes, a gente não tem um controle bom do patrimônio e não sabe como gerir bem ou criar fontes alternativas para a sociedade custear serviços públicos e políticas públicas, e a gente só pensa em direito tributário. Quero dizer, inclusive, que embora eu seja do direito tributário, eu não sou monotemático nesse ponto. Primeiro que eu não acho que tem que aumentar tributo. Regra geral, não tem que aumentar tributo. A gente pode até aumentar a base de cobrança, que implica melhorar o sistema, usar a tecnologia que o Lair coloca. Agora, aumentar a alíquota em geral, eu sou contra, porque a gente tem um nível de cobrança tributária de PIB que é muito, muito, muito alto. Laís, a sugestão de qual live? Liberdade econômica, gestão imobiliária, qual que é? Tio Carlinhos aqui também. Eu estou tentando lembrar um outro tema que eu vi essa semana, mas é tanta coisa que a gente vai esquecendo. Eu não sei se eu falei no giro da semana passada, se eu tiver falado, me desculpem, sobre esse livro que eu estou lendo do Guilherme Lacerda, Devagar é que não se vai longe. Parcerias público-privadas e desenvolvimento econômico. É um livro bem interessante. Eu quero ver se o Guilherme Lacerda faz uma live comigo. Sim, Laís, a gestão imobiliária. É um tema, assim, bem interessante. Lembrei uma coisa essa semana, né? O Thiago Nardelli aqui, bem legal, ele está aqui também. Ele sabe dessa questão das fontes alternativas de receitas dos municípios. Mas eu estava discutindo essa semana com um amigo meu que alguns planos diretores, e salvo engano de Juiz de Fora também traz isso. Eu estou precisando acabar a leitura do plano diretor de Juiz de Fora, que é necessário você fomentar o aterramento, que a gente anda por Juiz de Fora e para a maioria dos municípios do Brasil com as redes elétricas em postes, fios. E aí, veja, vou dar um exemplo da rua onde eu moro. É uma rua muito arborizada, tem pinheiro crescendo, chega um determinado tamanho do pinheiro e ameaça que ele pode cair, você tem que ir lá no IBAMA, colocar que aquilo ali pode afetar a fiação e pedir autorização para cortar parte do pinheiro, o que é um atentado contra o meio ambiente. Mas o problema não é o pinheiro propriamente dito, é a rede não está aterrada. Então as PPPs, para alguns projetos, e projeto de iluminação pública é isso, a gente pode pensar até num projeto de reestruturação de uma determinada região, você pode colocar isso como uma obrigação daquelas pessoas que vão ganhar PPP ou uma concessão. Ou seja, a gente precisa de uma inventividade que muitas vezes nos falta no processo político. Eu hoje estou muito disposto a conversar com todos vocês, mas eu acho que a gente já atingiu mais de uma... demora mais de um ano para liberar a poda, Dilermando. Dilermando, não sei se você acompanhou quando a gente trouxe o secretário municipal do Meio Ambiente de Campinas, o Rogério. Ele conseguiu um feito que é o que a gente pensa numa gestão fiscal e ambiental responsável. Você cuida da legislação ambiental, mas dá a resposta rápido. Então, processos de liberação de alvará ou de análise de alvará ambiental lá em Campinas duram 10 dias, 15 dias. Então, a legislação eleitoral a legislação ambiental é observada, mas a resposta é rápida. O sim ou não é rápido. E a gente não vê isso muitas vezes. Eu estou vendo aqui o Rick, um grande músico da cidade que entrou, indicar para todo mundo para que siga Laís Botelho, que fez uma live com ele sobre abandono parental essa semana. Então foi uma live bem interessante. E quero falar aqui que o professor Zé Maria da Silva, não sei se ele já saiu,
Não, Zé Maria de Paula, desculpa. Zé Maria da Silva é o outro professor, meu amigo. Vai fazer uma discussão comigo sobre educação, talvez essa semana ou na próxima. Eu não estou lembrando aqui a data que a gente marcou, mas a gente vai discutir um pouquinho de educação. Um fato relevante para a gente terminar. Parece que a Prefeitura Municipal está preparando o retorno às aulas por maneira telepresencial dos quase 40 mil alunos de Juiz de Fora. E aí é um tema que a gente tem que discutir. Existe ainda, né? O senador Cristóvão Buarque sempre defendeu educação, educação, educação. É dia 29, professor Zé Maria, obrigado. E a gente tem que continuar defendendo essa pauta, porque o modelo educacional no Brasil é profundamente injusto. A gente tem uma educação que está no século XX em alguns pontos, no século XIX em outros, e que não avançou para o século XXI, que mudou o modelo de vida total. Então é isso, meus amigos, eu agradeço muito por essa presença. Peço para quem é religioso ou mais místico, boas energias essa semana, que vai ser uma semana bem complicada. Complicada não, uma semana decisiva na vida deste que aqui vos fala, e qualquer energia boa nos faz bem, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão irmanadas numa ideia de propor uma nova Juiz de Fora. Eu falei essa semana sobre a Manchester Mineira. A gente nunca mais vai ser a Manchester Mineira porque o modelo econômico mudou. Mas a gente pode ser uma Campinas Mineira, a gente pode ser um Silicon Valley mineiro, que seria excelente. A gente pode ser uma cidadezinha europeia mineira. Então, desejo isso do fundo do meu coração, com a alma e o espírito e o corpo abertos para a gente lutar muito por essa cidade que todos nós amamos. Uma excelente semana para todo mundo, e vou colocar aqui no IGTV o Giro da Semana número 7. Boa semana.